Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Mais uma oportunidade de estudarmos um assunto referente à oficina dos sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Hoje estudaremos o orgulho e o egoísmo. Por que Kardec deu tanta importância a esses dois assuntos? Eu trouxe aqui um gráfico que resume essas três palavras na obra de Kardec. Primeiro, o amor. Segundo, o egoísmo. E terceiro, o orgulho. Vejamos então o gráfico para tecermos algumas considerações a respeito dessas estatísticas na obra de Allan Kardec. A primeira consideração a ser feita é que Kardec sempre deu ênfase maior para o amor. Nós temos aqui, por exemplo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi especialmente elaborada por Allan Kardec e o Espírito da Verdade para retratar a essência do Evangelho de Jesus. Nessa obra aparece a palavra amor 196 vezes, ao passo que a palavra egoísmo aparece, ou melhor, a palavra orgulho, melhor dizendo, aparece 150 vezes e a palavra egoísmo 65 vezes. Há obras até que o orgulho aparece mais vezes do que realmente a palavra amor propriamente dita, como por exemplo no Livro dos Médiuns, que como vocês podem acompanhar, a palavra orgulho aparece 50 vezes. Por que Kardec teria se preocupado tanto com o assunto orgulho em termos de mediunidade? No Céu e o Inferno, por exemplo, aparece 88 vezes a palavra orgulho, né? Céu e Inferno, que na sua segunda parte fala sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual. Até na Gênese, que é uma obra, vamos dizer, mais técnica, né? O orgulho aparece 19 vezes em toda a obra. No Livro dos Espíritos, 72 vezes aparece a palavra orgulho e 64 vezes a palavra egoísmo. Então nós vemos que o orgulho e o egoísmo, em toda a obra de Allan Kardec, e tecemos aqui considerações apenas sobre as 5 obras básicas, né? Existem outras obras dentro da proposta de Kardec, mas ele deixa uma ênfase muito grande para o orgulho e para o egoísmo, que, como os próprios espíritos dizem em um Evangelho segundo o Espiritismo, são as duas chagas da humanidade. Precisamos começar a conceituar essas duas palavras. Comecemos pelo egoísmo. Joana de Ângeles tem um conceito muito interessante que vale a pena acompanhar, porque desmistifica toda uma série de conceitos sobrenaturais, de conceitos de obsessão. Vamos ver o que realmente é o egoísmo à luz da doutrina espírita e agora especificamente à luz do pensamento do espírito Joana de Ângeles. Acompanhemos. Diz ela que o egoísmo é úlcera moral, que degenera o organismo espiritual da criatura, remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que a afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso, que é fatalidade inevitável. Isso é muito importante. Vemos então que Joana classifica o orgulho como uma úlcera, algo que vai destruindo, né? Assim como a úlcera destrói a parede de parte do aparelho digestivo, o egoísmo é uma úlcera que destrói, metaforicamente, né, o campo da alma. E ela também diz que é resultado do nosso primarismo, ou seja, o egoísmo é a ignorância do bem. Porque o bem, assim como Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não há lugar na face do universo, nem no mundo espiritual, nem no mundo material, onde o bem não esteja presente. Mas como a obra do próprio Allan Kardec fez questão de afirmar,
O egoísmo, ou seja, o mal, não é a ausência do bem. O mal é a ignorância do bem, nas melhores traduções. Ou seja, o bem está ali, só que nós o ignoramos ainda pela nossa falta de visão apurada em relação às potencialidades do ser. Então, Joana classifica muito bem como o orgulho, ou melhor, o egoísmo resultante dessa nossa fase primária da evolução, do instinto animal, do instinto de sobrevivência que ainda não aprendeu a coabitar com o livre-arbítrio para o bem comum de uma forma satisfatória. Temos também um conceito de Hamed que já começa a ramificar o nosso assunto. Ele diz que o egoísmo ele gera a possessividade e a prepotência, que nós vamos também estudar no decorrer desse módulo da oficina dos sentimentos. Aí vem Hermance de uma forma magistral e dá uma grande contribuição dizendo que a mesma base do egoísmo é a mesma base do auto-amor. Só que há uma grande diferença que nós precisamos cada vez mais nos debruçar e refletirmos a respeito dela. O egoísmo é o pensamento em si mesmo, assim como o auto-amor também o é. Só que o auto-amor, a diferença é que nós pensamos em nós mesmos para nos promovermos, para nos aperfeiçoarmos, para poder melhor servir a toda a sociedade e especificamente as pessoas que estão mais próximas a nós. Ao passo que o egoísmo é o pensamento em si mesmo, só que querendo somente reter e não oferecer nada. Essa é a diferença entre o auto-amor e o egoísmo, que em seu início tem a mesma base. Uma outra questão muito importante foi deixada pelo Evangelho segundo o Espiritismo e vale a pena nós lermos o trecho, que é um pouquinho grande, mas para fixarmos melhor o assunto em nossa mente, para refletirmos melhor depois, é importante nós lermos esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos expor agora. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Isso é muito importante, combatê-lo em si, primeiramente. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho de orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, corroborando aí o trecho que acabamos de ler do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons amigos espirituais dizem que o egoísmo é o mais radical de todos os vícios e ele neutraliza todas as nossas virtudes. É do egoísmo que deriva toda a ignorância. Está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. De forma mais objetiva não poderia ser. Então, estudamos um pouco e vamos voltar ao egoísmo durante várias oportunidades nesse módulo. Estudemos agora o orgulho. O que é o orgulho em si? Vamos ver algumas faces, sem querer termos a pretensão, logicamente, de esgotarmos o assunto, mas vamos começar com Hermance, nessa fantástica página de um dos livros dela, no qual ela afirma que o orgulho, com muita razão,
é uma autodefesa, uma tentativa de autodefesa. Vamos ver o porquê. O orgulho não deixa de ser uma defesa para a nossa angústia básica, a angústia que decorre da nossa insatisfação em conhecer a inferioridade da qual ainda somos portadores e que tentamos camuflar e esquecer a todo custo. Então o espírito de Hermance de Faux, de forma magnífica, ela afirma que há um conflito dentro de nós, e é um conflito de autonegação. Nós tentamos negar o lado sombra que ainda existe em nós, o lado negro que ainda existe em nós. E essa tentativa de autodefesa, pseudo-autodefesa, ela se faz através do orgulho, mas ela tem o seu preço. Ela causa a angústia e a insatisfação daquilo que nós sabemos que deveríamos ser, daqueles esforços que nós sabemos que deveríamos envidar, que deveríamos fazer, para gradativamente nos transformarmos naquele ideal que está dentro de nós, porque a lei divina está dentro de nós e ela vai sendo expandida aos poucos conforme o bom uso do nosso livre-arbítrio durante as várias experiências encarnatórias e o nosso período de intermissão no mundo espiritual. Então é uma autodefesa, mas o orgulho é mais do que isso. Ele é o medo de nos compararmos aos outros de forma patológica. E o Evangelho segundo o Espiritismo chama a atenção para essa questão. Vejamos. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Olha só que coisa interessante, a menor comparação com alguém nos irrita e nos aborrece quando nós realmente sentimos que essa pessoa, dentro do nosso nível de ação, faz a coisa melhor do que nós ou já é mais aperfeiçoada do que nós em relação a determinado assunto ou em relação a determinada tarefa. Olha que coisa interessante. Mas o orgulho é mais, segundo Hamed, ele é uma insensibilidade em relação aos sentimentos gerada por um processo de autoilusão. Ou seja, com aquela negação em relação àquilo que nós precisamos desenvolver dentro de nós, em relação a essas leis divinas que que estão dentro de nós, e esse processo de insensibilidade, ele vai sendo, pode e deve ser, como Joana fala, detectado através de seus sintomas, porque Joana de Ângeles diz que o orgulho é uma síndrome de fraqueza moral. Toda vaidade, toda inveja, ela denota determinada fraqueza moral que não está sendo devidamente trabalhada. Vaidade, inveja, prepotência, presunção e tantas outras ramificações do orgulho não são vergonhas para o ser humano, ao contrário do que se pensa. Elas são oportunidades, elas são fatores, assim como a Joana diz que é uma síndrome. Síndrome é o conjunto de fatores que nos leva a identificar determinada patologia, determinada doença. Então, o orgulho, ele nos dá pistas daquilo que nós precisamos desenvolver em nós mesmos, mas nós negamos que precisamos por querermos prestar uma pseudo-satisfação à sociedade para sermos aceitos, para não ficarmos solitários e principalmente para tentarmos nos enganar.
pensarmos que somos mais do que nós somos, agigantarmos as nossas qualidades mais do que as temos desenvolvidas, a fim de entrarmos numa zona de conforto. Essa é que é a grande realidade do orgulho. Então, ao longo de todo esse módulo, nós vamos estudar, primeiro, a partir do próximo vídeo, nós vamos estudar as emoções básicas, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, cada uma dessas emoções básicas em sua determinada oportunidade, seu determinado vídeo, e depois nós vamos partir das ramificações do hibridismo, da junção entre o orgulho e o egoísmo que nós temos dentro de nós, aliados a essas emoções básicas, e aí vão gerar toda uma série de sentimentos nobres, outros não, ou melhor, todos eles, sentimentos de baixa vibração, voltados apenas para uma pseudo-autoafirmação do que nós chamamos de ego, e depois, no módulo seguinte, nós vamos estudar todos os antídotos para cada um desses sentimentos de baixa vibração, se assim nós podemos os chamar. Qual seria o antídoto para todo esse processo? Existem várias questões específicas a serem debatidas e o serão, mas o antídoto específico para esse processo todo é o auto-encontro. É muito melhor nós nos auto-encontrarmos do que no futuro, negando aquilo que a gente precisa trabalhar no agora, precisarmos nos auto-enfrentarmos. É muito melhor você encontrar do que enfrentar. E assim acontece dentro de nós mesmos. E é todo esse esforço que nós vamos procurar a fazer a partir de agora na nossa oficina dos sentimentos, de forma bem prática, de forma objetiva e mostrando situações do dia a dia que nós precisamos enumerá-las e refletir mais sobre elas. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí nele, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para que você possa receber notícias de vídeos novos gravados em nosso canal Oficina de Espiritualidade. Ajude o nosso canal a crescer curtindo, comentando, pode discordar também, porque o nosso trabalho precisa de opiniões diversas, essa é a base do nosso trabalho, é a alteridade também, para cada vez mais vencermos esse orgulho e esse egoísmo que estão dentro de nós. No mais, desejo muita saúde e muita reflexão de autoconhecimento para todos vocês.